Olá, meus amigos. Boa tarde. Muito importante esse áudio aqui para você. Escute bem. Há 35 anos atrás, 40 anos atrás, eu fiz um curso no Instituto Bíblico. E dentro desse curso tinha uma disciplina chamada escatologia. E a escatologia que estuda o final dos tempos, o final da vinda de Jesus e o final da vida do homem. Então, nesse período aí, há 35 anos atrás, nós estudamos o que está acontecendo agora. Então, isso para mim é muito importante falar para você. Nós estudamos sobre as profecias que já se cumpriram e que vão ainda se cumprir. As profecias que vão ainda se cumprir. Isso é muito importante para você. Me chama a atenção porque 35 anos atrás nós estudamos isso. Então lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, lá está uma revelação, uma profecia que já se cumpriu, a vinda de Jesus. 3,15 Gênesis, a vinda de Jesus. Agora, em Mateus capítulo 24, do versículo 1 a 22, ainda são os sinais do tempo, ainda profecias que irão se cumprir ainda, né? que ainda vão se cumprir. E dentro desse estudo de escatologia, há 35 anos atrás, tivemos 3 tópicos, né, que eu quero passar aqui para os amados irmãos, que são os sinais do tempo, né, os sinais do tempo. Quando a vinda do Senhor Jesus estivesse próximo, esses sinais irão acontecer, iam acontecer. Então, veja bem, primeiro eu quero falar de o caos moral. Nós temos 3 tópicos aqui: caos moral, caos espiritual e caos econômico. Mas nós vamos falar do caos moral. Falando dentro desse assunto do caos moral, para nós, há 35 anos atrás, estudando sobre o caos moral, o nosso professor já dizia, olha, daqui a 40 anos para frente, vocês terão uma surpresa, que teria casamento de gênero, ou seja, casamento de pessoas do mesmo sexo, vai ter legalização, as pessoas poder casar com uma outra pessoa do mesmo sexo. Então, a gente até duvidava, porque no nosso tempo não tinha, né? Então, esse é o caos moral. Então, para nós que nós estudamos nesse tempo. Então, veja bem. Então, nós já temos aqui, a união de casamento de pessoas do mesmo sexo. E para mim, que tenho essa idade, né, estudei há 35 anos atrás, estou vendo que está se cumprindo mesmo o LGBT, né? E a gente vê que realmente se cumpriu o que foi ensinado pelos nossos professores lá há 35 anos atrás. Então, 7 países que já permitiram o casamento de pessoas do mesmo sexo. Aqui eu separei aqui os países: Bélgica, Holanda, Noruega, Espanha, Suécia, Canadá e África do Sul. Esses aqui são os 7 países que já têm o casamento, a união civil do mesmo sexo, tá? 8 países também aqui têm a união civil do mesmo sexo, mas já com direito, né, de separação de bens. Por exemplo, se
casar não der certo, vão dividir no meio, entendeu? O que tem, o que aquele casal conquistou durante o seu tempo de casamento. Entende como é que é? Então, 8 deles aqui, vamos ver. Dinamarca, Finlândia, Alemanha, Irlândia, Suíça, Reinos Unidos, Nova Zelândia e Colômbia. Esses aqui são os países que a união civil, né, do mesmo sexo, se casar e não der certo, separar, divide as coisas, os bens no meio, tá bom? Tá entendido aí? Muito bem. Há 35 anos atrás nós estudamos isso e eu com essa idade vim entender que já está acontecendo. Então, veja bem, esses são uns dos sinais do tempo, dos tempos da vinda de Jesus. Outros sinais do tempo, né, que a gente pode acontecer, que a gente pode ver aqui, é a legalização do aborto, que aconteceu agora dia 11 de dezembro de 2020, né, que na Argentina, América Latina, que 131 votos a favor dos deputados e 117 contra, e 6 obstiveram. Então, esse aqui são os caos moral que nós estudamos há 35 anos atrás. E aí, para mim, eu estou sendo assim admirado do que está acontecendo, a palavra de Deus está se cumprindo, tá bom? Para quem é novo da agora, não vai ver que seja diferente, porque já está vivendo esse tempo. Mas para mim, é novidade, tá bom? Então, o caos espiritual. Aí nós vamos ver também o caos espiritual. O caos espiritual, nós estamos atolados mesmo. Muito atolados. Estamos dentro do caos espiritual. Por exemplo, padre abusa de crianças de 12 a 17 anos, né? Estrupa padres. Vamos ver, o Papa Francisco ele foi a favor do aborto. Isso é um caos espiritual. Vamos ver, pastores, né? Agora dia 5, agora mesmo de janeiro, dia 8 de janeiro, agora aconteceu um caso com um pastor, né, com uma menina de 5 anos, pastor de 64 anos, veja bem, em Londrina, norte do Pará, né, agora mesmo, recente, então dia 8 de janeiro. Então uma menina de 5 anos, né, ele está suspeito de estupro. E aí, padre, se você for nas redes sociais, né, e você vai baixar aí estupro de pastores de padre, meu Deus, é o que tem demais. Então nós estamos num caos do mundo espiritual que está acontecendo. E há 35 anos atrás já tivemos esse estudo. Para mim, meu Deus, que coisa! Está se cumprindo mesmo, são sinais do tempo, Jesus. A vinda de Jesus está próximo. Nós estudamos. Não tinha esses aparelhos, celular, não tinha internet, só tinha mesmo ainda a televisão preta e branca. Então veja bem, o caos econômico, vamos ver agora o caos econômico, a crise da coronavírus, a pandemia, né? Estamos aqui enfrentando um desastre muito grande econômico, né? Em qual 12% de pessoas desempregadas, que foi essa pesquisa em 17 de julho de 2020, né? E de lá para cá aumentou muito mais, então 1,4 milhões de brasileiros desempregados. Então é um caos econômico, estamos vivendo uma grande aflição, e os princípios da grande tribulação já começam, né? Então, há 30 anos atrás, nós já estudava isso aqui, né? Que isso ia acontecer, né? E fora a fome que ainda vai acontecer, ainda vai ter que vir fome, né? Em vários lugares aí para fora já se vê muitas pessoas sem comer, né? Não tem comida.
Então, também estudamos que dentro desse caos econômico, estudamos o reinado do anticristo, o super-homem dominador. Então ia ter um reinado do anticristo, um super-homem dominador, que ia dominar o mundo todo. E eu estou com ele aqui na mão, o celular, o notebook, e aí por diante. Então nós estamos com um aparelho que domina o ser humano, domina. Mas eu vou falar aqui do super-homem dominador. Então, falando aqui desse super-homem dominador, quero falar de Mark Zuckerberg. Esse Mark Zuckerberg, em 14 de maio de 1984, olha aí, um grande empresário norte-americano, né, fundador do Facebook, da rede social mais acessada no mundo. É um jovem, a rede social mais acessada do mundo. Então, esse super-homem dominador. Hoje, você publica qualquer coisa na internet, no Face, e lá é comandado, ele libera aquilo que ele quer. Por exemplo, se for uma pregação evangélica, dessa aqui que eu estou até pregando, mandar lá, exclui, não vai em frente para outras pessoas verem, né? Então, amém por isso, né? Que nós já estudamos 35 anos atrás, e o que hoje está acontecendo, glória a Deus por isso, né? Ninguém nem sabia, os pastores, o nosso professor dizia, olha, vocês vão falar com pessoas de um outro lado do mundo, dentro do aparelho, que você vai enxergar ele, conversando com ele, próximo a você, a imagem dele próximo. Oh, Jesus, a gente ria naquele tempo. Para nós é novidade, né? Mas é verdade, muitos 35 anos atrás já tinha estudado isso aqui, que ia acontecer, que estamos passando, que estamos vivendo. E esse caos aqui. Mas Jesus disse, olha, isso não é final do tempo. Isso são só os sinais, né? Mas olha, ele disse assim, aquele que perseverar até o fim será salvo. Então aí, persevera. Isso aqui é um sinal só para mostrar que tem um Deus e tem que cumprir a Escritura Sagrada. Amém? Boa tarde, que Deus abençoe. Somente isso. Glória a Deus.